Meses atrás, contamos neste canal sobre uma das mais ferozes rivalidades da história da F1. Uma rivalidade que colocou dois amigos de infância para batalhar incansavelmente, buscando a maior glória do automobilismo. Hoje, no nosso segundo capítulo desta aclamada série, teremos uma rivalidade que se caracterizou por três coisas, especificamente a polêmica e o caos que chegou a desencadear. Hoje é dia de contar a história da temporada 2007 da Fórmula 1 e de um garoto talentoso e com fome de vitória. Uma parceria que prometia ser o início de uma dupla histórica como Senna-Prost, mas que se tornou no maior fiasco da história da equipe. McLaren. Bem-vindos então ao segundo capítulo de rivalidades lendárias da Fórmula 1, Lewis Hamilton versus Fernando Alonso. Lewis Hamilton e Fernando Alonso travaram uma das batalhas mais sangrentas e ferozes da história da Fórmula 1 durante a temporada de 2007. Uma batalha que elevou o drama, a tensão e a polêmica a níveis incomuns na Fórmula 1, junto à equipe McLaren. Ambos tinham em suas mãos a possibilidade de fazer história neste esporte, um se tornando tricampeão mundial de Fórmula 1 de maneira consecutiva, e o outro tendo em suas mãos a possibilidade de ser o primeiro piloto na história a se tornar campeão do mundo em seu ano de estreia, desde que Nino Farina o fez em 1950. Além de se tornar o campeão mundial mais jovem da história e trazer de volta à McLaren a glória que não viam desde 1999. Antes desta histórica disputa, ambos os pilotos viviam situações totalmente diferentes, como pilotos e como pessoas. Fernando conquistou os títulos mundiais de Fórmula 1 em 2005 e 2006 pela equipe Renault. Enquanto isso, Hamilton vinha de arrasar nas categorias inferiores do automobilismo. Fernando, impulsionado por seu talento e títulos anteriores, estabeleceu-se em uma das equipes mais prestigiosas do grid, com a promessa de liderar a McLaren ao caminho do sucesso e, assim, iniciar uma nova era de ouro para os britânicos. Hamilton, por sua vez, era a promessa da equipe, um piloto que teve toda a sua carreira patrocinada por seu talento deslumbrante. Após uma passagem arrasadora nas categorias inferiores, a McLaren decidiu, sem hesitar, dar-lhe a oportunidade de competir na equipe. Em 2007, a McLaren iniciava o que prometia ser uma nova era na história da equipe, com uma apresentação monumental na Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, Espanha. Os de Walking davam a largada para o que prometia ser a melhor temporada da equipe em anos. Com uma dupla de pilotos talentosos, um carro vencedor e um projeto que fazia sonhar com outra época gloriosa para a equipe britânica. Sem saber nem Alonso, nem Hamilton, nem McLaren, a trágica e desoladora história que estava prestes a acontecer. A temporada de 2007 da Fórmula 1 iniciaria no tradicional circuito de Albert Park, na Austrália, onde os segredos terminariam e onde a McLaren esperava confirmar que seu carro era o mais rápido do grid. Porém, o eterno rival do time não cederia tão facilmente nesta disputa. Naquele momento, a Ferrari despontava como a única séria concorrente ao título mundial, já que contavam com um carro veloz e uma boa dupla de pilotos. Kimi Raikkonen e Felipe Massa, experientes e talentosos pilotos, formavam a equipe da Ferrari na Austrália. Surpreendentemente, venceram a McLaren na primeira corrida do ano, contrariando as previsões. Apesar da decepção por não vencerem, os de Woking mostraram um bom ritmo durante toda a corrida, terminando em segundo e terceiro lugares, e que trazia muito otimismo para o restante das corridas de 2007. As 4 primeiras corridas do ano resultaram em uma grande disputa entre essas duas equipes lendárias. Fernando obteve sua primeira vitória da temporada no GP da Malásia. Mas a Ferrari, com a ajuda de Felipe Massa, conseguiria vencer os 2 próximos GPs, no Bahrein e na Espanha. Apesar da Ferrari vencer 3 das 4 primeiras corridas do ano, a McLaren tinha o prazer de liderar ambos os campeonatos. Hamilton demonstrava grande regularidade, com 4 pódios consecutivos, enquanto Alonso havia obtido uma vitória e 2 pódios a mais no início da temporada. Após 4 corridas, Hamilton liderava o Mundial de Pilotos com 2 pontos à frente de seu companheiro de equipe. Apesar disso, uma enorme obsessão começou a crescer no britânico, pois Hamilton demonstrava uma regularidade fantástica. Ele havia perdido várias chances de conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1.
Isso começou a desesperar o britânico, que estava ansioso para que ocorresse. O GP de Mônaco daquela temporada era a chance perfeita para o britânico alcançar sua cobiçada primeira vitória. Porém, ele sofreria outro grande revés, já que seu companheiro de equipe lhe roubaria a pole position. Na largada do Grande Prêmio, Alonso não permitiu que lhe tirassem a liderança da corrida. Durante essa corrida, Alonso liderava confortavelmente e estava prestes a conseguir sua segunda vitória no circuito de Monte Carlo e com a equipe britânica. No entanto, durante a corrida, o asturiano relatou problemas de superaquecimento nos freios. E por isso foi obrigado a reduzir a velocidade do seu carro. Para não arriscar a vitória, a McLaren decidiu defender o primeiro e segundo lugares que estavam conseguindo no lendário circuito de Monte Carlo. Também ordenaria a Hamilton para diminuir o ritmo e desacelerar seu trânsito pela pista, sem saber que naquele exato momento. Essa ação dinamitaria a rivalidade que fez Fernando Alonso e Lewis Hamilton se odiarem. Hamilton desobedeceria a ordem da equipe e, volta após volta, diminuiria a distância para Alonso, até que, ao encontrá-lo na pista, não hesitou em atacá-lo para obter a vitória. A McLaren, desesperada para deter essa ação potencial que colocava em risco o resultado da equipe, começaria a bombardear o rádio do britânico com mensagens como: Lewis, diminua a velocidade e garanta o 1-2. E Lewis, precisamos que você diminua o ritmo. Mas um britânico furioso responderia pelo rádio, sem papas na língua, que era mais rápido que Alonso e não estava na Fórmula 1 para ser segundo. Alonso, por sua vez, defendia-se do embate de seu companheiro. Mas após cruzar a linha de chegada na volta 78, Alonso venceria a corrida impondo suas condições. Contudo, a história estava longe do fim, pois Hamilton estava muito chateado com o ocorrido. Nas coletivas de imprensa, durante sua estadia com a mídia britânica, Hamilton afirmava que a equipe lhe havia roubado a vitória. Isso por tê-lo obrigado a parar nos boxes antes do planejado e depois ordenar que não lutasse contra seu companheiro de equipe. Disse à mídia que estava aqui para vencer, não para obedecer ordens da equipe. Declarações que enfureceram seu companheiro de equipe e a imprensa espanhola, que consideraram um insulto o novato duvidar da impecável vitória de Fernando. As palavras de Hamilton fizeram a Federação Internacional de Automobilismo investigar a atuação da equipe durante a corrida naquele ano. As ordens de equipe eram proibidas pelo regulamento. No entanto, no final, declararam que não haviam feito nada ilegal e, portanto, nenhuma ação foi tomada a respeito. Contudo, a imprensa mundial, especialmente a espanhola, aguardava medidas disciplinares de Ron Dennis contra Hamilton por arriscar a vitória e desobedecer a equipe. Mas no final, Ron Dennis decidiria não agir. Isso irritou ainda mais Fernando Alonso, que de fato estava bastante chateado. Pedro de la Rosa revelou que, anos depois do incidente, uma figura importante da McLaren insinuou ao bicampeão mundial que ele não deveria ter vencido aquela corrida. Hamilton deveria ter vencido, pois foi superior durante todo o Grande Prêmio. Palavras que o atingiram duramente, pois alguém da equipe já questionava diretamente sua vitória. Nesse momento, ele sentiu que sua equipe não o respeitava como piloto e bicampeão mundial. A McLaren conquistou um histórico primeiro e segundo lugar em Mônaco, mas também deu início à sua guerra interna. Uma guerra na qual ninguém dimensionaria o ponto em que as coisas chegariam a sair de controle. Nas 2 semanas após o GP de Mônaco, iniciou-se uma guerra entre Hamilton e Alonso. Mas também uma guerra entre a imprensa britânica e a imprensa espanhola, que artigo após artigo mostravam as garras para defender o piloto de sua nacionalidade. Batalha que levou jornalistas a insultos e exageros nos artigos, mas principalmente a rivalizar Hamilton e Fernando. A imprensa britânica enaltecia Hamilton e diminuía a importância dos sucessos de Fernando. Os espanhóis acusavam Hamilton de ser um menino mimado. E onde também acusavam a McLaren de privilegiá-lo, argumentando que a equipe queria ter um campeão mundial britânico a qualquer custo. Mas a temporada prosseguiria no famoso circuito Gilles-Villeneuve, no Canadá, onde agora sim, após 5 tentativas falhadas, Hamilton conseguiria sua primeira vitória na Fórmula 1. Já seu companheiro enfrentaria uma corrida bem mais árdua e complicada. Piloto terminou em 7º lugar, após cometer erros de pilotagem e enfrentar problemas no carro. Após esse GP, Hamilton deu um golpe de autoridade no campeonato de pilotos, liderando seu companheiro por 8 pontos.
Sua primeira vitória traria mais tranquilidade para enfrentar a temporada. Uma semana depois, ocorreria o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no lendário circuito de Indianápolis, onde testemunharíamos o melhor duelo entre eles na temporada. Duelo feroz, com defesas no limite do britânico e ataques incessantes do subjugado. Duelo resolvido a favor de Hamilton no final. Os dois colegas de equipe que você poderia... Com um papel de cigarro entre as rodas, Hamilton mantém a calma. Isso é o resultado de ser um piloto de corrida. Ambos esses homens praticam kart desde os 8 anos de idade. Eles têm muita experiência. 40 é um nervo de aço. Alonso cometeu um pequeno erro e foi largo novamente. O que é isso? Uma bandeira azul voando pela estrada? E melhor para Lewis Hamilton. Ele dominou a América do Norte com 2 vitórias em 2 corridas. Fernando já havia percebido o quão difícil seria esta temporada, pois seu companheiro de equipe seria um adversário duro de vencer. Sua velocidade, habilidade e ritmo o surpreenderam completamente. Algo que, em seu ego de campeão mundial, o atingiria fortemente, pois não estava disposto a permitir que um novato o vencesse com o mesmo carro. Isso fez com que os pilotos se atacassem constantemente quando tinham chance. Alonso, com seu temperamento característico, sempre disse à mídia que não se sentia apoiado na McLaren. Ele sentia que a equipe o estava abandonando, além de dizer várias outras coisas. Coisa que novamente aquecia os ânimos dentro do box, e Ron Dennis via como, novamente, o caos que acabou sendo a temporada de 1989, com Senna e Prost. Voltava para ele como um novato talentoso e bicampeão mundial, sedento de sucesso. Agora, a McLaren teria que lidar não só com o ego de seus 2 pilotos, mas também com uma acusação que poderia desencadear um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1. Após o GP dos Estados Unidos da América, a Ferrari acusaria a McLaren de espionagem antidesportiva. Nigel Stepney, então chefe de desenvolvimento da Camalino Rampante, entrou em contato com a McLaren para vazar informações sobre o monoposto da Ferrari. Em troca, futuramente lhe concederiam um cargo importante na equipe. Stepney entraria em contato com Mike Coughlan, então chefe de design dos britânicos, e, através deste, ele vazaria informações sigilosas do monoposto italiano. Essa associação ilegal era perfeita para Coughlan, pois agora ele tinha acesso a planos que ofereciam vantagens sobre a Ferrari. E Stepney tinha garantido um melhor posto na equipe McLaren no futuro. Depois do GP de Mônaco, a Ferrari descobriu que um membro da equipe vazava informações sigilosas. Graças a uma ligação de um dono de loja de fotocópias em Woking, onde fica a fábrica da McLaren, a Ferrari descobriu que Nigel Stepney os traiu. Após uma busca na residência de Mike Oakland, as autoridades britânicas descobriram documentos que o incriminavam junto com seu amigo Stepney. Ao saber disso, a Ferrari demitiria imediatamente Nigel Stepney e a McLaren faria o mesmo com Mike Oakland. Simultaneamente, a Federação Internacional de Automobilismo investigou o assunto por vários meses e concluiu que a McLaren era responsável pela situação. Contudo, a equipe se defendeu, afirmando que nenhum outro integrante acessou os dados que Copeland obtinha sobre o carro da Ferrari. E porque a Federação Internacional de Automobilismo não tinha provas para demonstrar o contrário, não tomaria nenhuma ação contra eles. A McLaren aparentemente havia escapado por pouco de uma situação que resultaria na exclusão do campeonato. Mas isso era apenas o começo de uma situação com potencial de piorar depois. Mas voltaremos depois ao Spygate. Por hora, vamos focar novamente em Fernando Alonso e Lewis Hamilton. O Campeonato Mundial do Grande Circo prosseguiria. Após o Grande Prêmio dos Estados Unidos, McLaren estava à frente da Ferrari por mais de 30 pontos no Campeonato de Construtores, o que parecia ser uma surra. É um campeonato seguro para eles. No entanto, a Ferrari não jogaria a toalha e conseguiria responder obtendo a vitória na França e na Grã-Bretanha. Apesar disso, a McLaren ainda tinha vantagem e no campeonato de pilotos, Hamilton liderava Fernando por 12 pontos. Após Silverstone, viria o GP da Europa em Nürburgring,
uma das corridas mais caóticas da história, que nos presenteou com duas situações distintas. Mais uma vitória para Fernando nesta temporada e uma das ações mais polêmicas da Federação Internacional de Automobilismo recentemente. Nas primeiras voltas da corrida, uma forte chuva atingiu o circuito, surpreendendo a maioria dos pilotos e equipes. E durante essas voltas caóticas, a curva número 1 viraria uma pista de gelo devido ao asfalto escorregadio pela quantidade de água que caía sobre ela. Muitos pilotos, incluindo Lewis Hamilton, perderam o controle e foram direto para a área de escape. Todos os pilotos envolvidos no acidente abandonaram a corrida por não conseguirem retornar à pista. Todos, exceto Lewis Hamilton, que de uma maneira insólita e nunca antes vista. Os comissários de pista e o guindaste que estava no local o ajudariam. Eles recolocaram o carro no asfalto, permitindo ao britânico retornar à corrida. Essa ação levou a imprensa espanhola a acusar a Federação Internacional de Automobilismo de conspirar com Hamilton para ajudá-lo a conquistar o título mundial na temporada. Eles consideraram injustificável a ajuda da grua para ele retomar a corrida do Grande Prêmio. E que seria a bandeira com a qual, durante toda a temporada, atacariam Hamilton para defender Fernando Alonso. A Federação Internacional de Automobilismo se defendeu, argumentando que sua ação não era ilegal, pois o regulamento permitia que o piloto recebesse auxílio para retornar à pista, desde que não tivesse desligado o motor e o carro não apresentasse danos severos. Hamilton foi o único piloto auxiliado pelo guindaste. Segundo a Federação Internacional de Automobilismo, isso ocorreu porque os outros pilotos envolvidos no acidente desligaram seus motores e saíram dos veículos, perdendo a chance de serem auxiliados pelos assistentes. Mas para a mídia espanhola, isso seria apenas uma desculpa barata. Após a vitória de Fernando Alonso em Nürburgring e o seu companheiro de equipe ter saído 100 pontos do Grande Prêmio da Europa, o Mundial se acirrou novamente, com apenas 2 pontos, separando ambos na disputa pelo título da Fórmula 1. Mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria 2 semanas depois, no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Antes da classificação do GP, a McLaren combinou com seus pilotos que Alonso largaria à frente de Hamilton para iniciar sua volta de classificação na última etapa. Ao sair para a Q3, Hamilton ultrapassaria Fernando. Porém, Hamilton foi instruído pela equipe a permitir a passagem de Fernando, cumprindo o acordo pré-classificação. Hamilton novamente se recusaria a fazer isso, levando Fernando a reclamar ao seu companheiro e à equipe, mas sem conseguir se colocar à frente do britânico. No final da primeira tentativa na Q3, Hamilton conseguiu momentaneamente a pole position. Fernando reclamou que a desobediência de Hamilton lhe custou sua primeira tentativa de classificação. Furioso com o ocorrido, ele escalaria a situação. E após entrar nos boxes para trocar seus pneus para enfrentar sua última tentativa de classificação, ele se vingaria de seu companheiro de equipe? O que houve, Fernando? O muro está bloqueando Hamilton? Isso pode ser uma tática da equipe para prejudicar Hamilton. Fernando bloquearia seu companheiro como retaliação ao que havia acontecido antes. Para isso, ele pediu que Hamilton chegasse a tempo de iniciar sua última volta classificatória. E Fernando, por sua vez, não só conseguiu iniciar sua última volta de classificação, mas também tirou a pole position de seu companheiro. Após a classificação, era evidente o descontentamento de Hamilton e Alonso com Ron Dennis. E a tensão podia ser cortada com uma faca. Para amenizar a polêmica, McLaren e Alonso se defenderam do ocorrido nas coletivas de imprensa. Afirmou que a equipe o mandou esperar no box para não ser bloqueado pelos carros à sua frente. Erro no cálculo do tempo impediu Hamilton de fazer sua última volta de classificação. No entanto, mais tarde, quando perguntaram a Fernando por que a McLaren estava tão irritada tendo seus 2 carros nas primeiras posições, com sua típica impulsividade, sem rodeios, ele disse à imprensa que o motivo era porque Hamilton não estava na pole position e que tinha certeza de que a McLaren o estava beneficiando. A Federação Internacional de Automobilismo, por sua vez, iniciaria uma investigação a respeito. Quando os pilotos foram chamados para depor sobre o ocorrido, Dennis e Alonso mantiveram sua versão, mas Hamilton disse o contrário, negando-a. Para resolver este problema, a federação pediu e ouviu uma cópia das gravações do rádio da equipe com seus pilotos. Notaram que a McLaren não ordenou que Fernando esperasse no box em momento algum.
Fernando foi considerado culpado por bloquear deliberadamente Lewis Hamilton e penalizado com 5 posições de saída para a corrida, surpreendentemente. Além disso, a McLaren o penalizou retirando os pontos para o campeonato de construtores daquela prova. Algo que novamente causou a fúria da imprensa espanhola e dos fãs de Fernando, que não entendiam como era possível que ele fosse sancionado por uma situação interna com a equipe. E de fato, não havia embasamento legal para a ação. Mas no final, não restava mais nada a fazer. Fernando perderia a pole position para Lewis Hamilton, que venceria a corrida enquanto ele terminaria em 4º lugar. Isso causou uma briga interna na equipe. Não era mais apenas Alonso contra Hamilton, mas também uma briga entre Alonso e McLaren. Uma briga cujas consequências conheceremos um pouco mais adiante. Obrigado.